Namastê, Om Shanti. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes do programa Lux Esotérica. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, que está se iniciando com muita satisfação, trazendo para vocês nessa fase do nosso programa o tema dos 7 temperamentos humanos. Vamos prosseguir nesse estudo no dia de hoje, trazendo mais um dos raios divinos, esse que é realmente um assunto muito interessante. Nós estamos utilizando o livro de Geoffrey Hodgson, Os 7 Temperamentos Humanos, que está sendo o fio condutor aqui desse nosso estudo sobre os raios e a sua influência principalmente no comportamento humano, pois todos esses temas, ouvintes, têm que se conectar com o ser humano, pois é ele realmente que é a base de tudo que se manifesta aqui nesse planeta e que tem relação direta conosco. Então, Geoffrey Hodgson, que viveu uma vida muito provecta, faleceu com mais de 90 anos de idade, escreveu diversos livros, nos brindou com esse pequeno livrinho que realmente nos encanta pela exposição desse verdadeiro abecedário do conhecimento oculto, que é esse tema dos 7 raios divinos, ouvintes. E já passamos, pelo primeiro raio, o raio do líder, do governante. Já tivemos um programa sobre o segundo raio, aquele que genericamente é o mestre, o professor. Já tivemos o programa do terceiro raio, o filósofo, o diplomata. O quarto raio, o raio artístico. E ontem nós abordamos o quinto raio, o raio científico, aquele que é o raio mais intelectual, o raio mais afeito realmente aos conhecimentos e à pesquisa. E hoje nós estamos chegando ao sexto raio divino, aquele que é conhecido como o raio devocional, ouvintes. E esse é um tema realmente muito importante, principalmente para a nossa audiência, para todos nós que vivemos num país tão religioso, um país que tem a maior população predominantemente cristã do mundo, e católica muito especificamente. É realmente uma satisfação nós abordarmos a questão do sexto raio, pois a devoção é de suma importância na evolução das pessoas, e nós vamos ver que devoção é muito mais do que as pessoas imaginam. Não é simplesmente a questão religiosa, né? Então há muitos preconceitos e há muitos conceitos a respeito da devoção, mas com certeza, ouvintes, a devoção é uma postura de vida, é uma postura perante a existência, é uma forma de buscar, como todas as outras, de buscar a verdade e de buscar a integração humana com o universo, com os nossos semelhantes. Mas o devoto, ele sempre parte do pressuposto de que ele tem que se devotar, principalmente a Deus, principalmente àquilo que ele considera as coisas mais sagradas.
E hoje nós vivemos num mundo que justamente não reconhece tanto esse princípio, ouvintes, pois se há uma característica do mundo atualmente é a da violência. E violência, ouvintes, é justamente o contrário daquilo que nós conhecemos como devoção, como o respeito e entrega ao próximo. É porque, ouvintes, existe pouca devoção no mundo atual, pouco respeito, né, ao semelhante e às coisas superiores, que infelizmente pessoas que estão desconectadas do seu princípio espiritual, elas violentam, né? Ou seja, elas praticam o reverso do que faz o devoto, pois o devoto ele tem uma profunda reverência pela vida e pelas pessoas. Então, muitas vezes, já falei isso aqui diversas vezes, mas vou repetir, quando nós vemos imagens dos países asiáticos e eles têm o costume de dobrar o seu corpo, abaixar a cabeça, fazer uma reverência que às vezes vai até a genuflexão, eles se ajoelham, tocam às vezes a cabeça com o chão, esticam o seu corpo em reverência aos seus templos, às suas divindades e principalmente às outras pessoas. E é esse espírito de devoção, de reverência, ouvintes, que está em falta hoje. E é por isso que é interessante nós compreendermos o sexto raio, o raio da devoção, e vai nos dar um insight a esse respeito. O símbolo do sexto raio é a cruz com círculos que o envolve, né? Um símbolo que se visualiza muito nos vitrôs das igrejas, das capelas cristãs, né? Que representa justamente a expansão da vida a partir do formato da cruz, que é a manifestação da vida divina. E o livro aqui do Geoffrey Hodgson nos indica que a cor do sexto raio é o rosa vívido, né? E muito acertadamente, popularmente se diz que o amor é cor de rosa, né? Até se fala jocosamente, né? A pessoa acha que as coisas são todas cor de rosa, né? Como se só o amor estivesse no mundo. Mas é um fato, ouvintes. Quando o ser humano vibra o amor, quando ele vibra a sua devoção, ele faz vibrar esta cor. Essa cor se expande no astral como uma onda, como uma forma, pensamento. Ela é uma realidade nos mundos internos. E com relação ao sexto raio, que é a sexta da sétupla energia cósmica que nos afeta aqui na Terra, nós vamos ver inicialmente as qualidades que tem esse raio. As qualidades principais do sexto raio são o amor que se sacrifica, o entusiasmo ardente por uma causa, o fervor abrasado, a pontualidade, a coerência, o devotamento abnegado, a adoração, uma simpatia intensa pelos sofrimentos alheios, a ponto de reproduzi-los sob a forma de estigmas. E essas são, inicialmente, ouvintes, as características do sexto raio. Realmente é o raio onde a conexão com o semelhante, o amor, que é praticamente uma das mais importantes características da consciência humana, ele se pronuncia realmente com
muita força. E nós temos sempre que reconhecer, ouvintes, que a existência humana é totalmente dependente do amor, é totalmente dependente do cuidado, do sacrifício que os nossos parentes, aqueles que nos criaram, deram esse amor, deram essa dedicação como um ato de compaixão que fez com que nós nos desenvolvesse. Porque o ser humano nasce realmente muito desprotegido, ao contrário dos animais. Nós nascemos e passamos muitos e muitos anos totalmente desprotegidos, sem condição de buscar a nossa própria sobrevivência. Então, se nós não formos inclusive criados como humanos, se nós não formos educados, se não recebermos não só o alimento, mas o afeto, a devoção, a dedicação dos pais ou daqueles que nos criam, realmente o indivíduo não se torna humano. Então, todos nós, ouvintes, somos filhos da compaixão nesse sentido. E a pessoa do sexto raio tem isso de uma forma exaltada, né? Também são qualidades do sexto raio: o idealismo expresso como atividade prática e a lealdade, a essência da honra que mencionou von Hindenburg. A pessoa típica deste raio é o místico, o devoto, o santo, o filântropo ativo, o mártir, o evangelizador, o missionário e o reformador. Podemos dar alguns exemplos que mencionou Geoffrey Hodgson, o irmão Lawrence, São Francisco, que foi homenageado finalmente pelo Papa recém-eleito, pela Cúria Romana, Santa Clara, Santa Teresa, que tinha manifesto muito o terceiro e o sexto raios, e o General Booth, que tinha o sexto e primeiro raios. Então, ouvintes, vocês podem perceber pelos exemplos de pessoas que estão sendo mencionadas aqui, né? São Francisco, Santa Clara, Santa Teresa, como essas pessoas foram místicas, ou seja, elas viviam uma realidade interior que transbordava, um amor intenso à divindade, o reconhecimento da natureza espiritual do ser humano e uma profunda conexão com a natureza, com os animais e principalmente com os seres humanos, seus semelhantes. E eles expandiam, né, essas características por meio da filantropia, né, por meio de um amor que se expandia de uma forma realmente total e plena, incluindo, jamais excluindo a qualquer um, quer fosse doente, quer fosse desvalido, pobre ou rico. Essas pessoas jamais faziam esse tipo de distinção. E com certeza, ouvintes, houveram muitos e muitos santos e místicos na história da humanidade que corporificaram o sexto raio. Mas, com certeza, um deles é muito especial para a nossa cultura judaico-cristã. Nós vamos, justamente falar um pouco sobre ele, que não poderia deixar de ser feito, pois ele é comemorado desde que ele era uma criancinha, pois nós estamos querendo dizer, ouvintes, do Mestre Jesus. Tão importante foi a sua chegada nesse planeta que a estrela que brilhou no Oriente trouxe os reis magos, os místicos do Oriente, para visitá-lo e homenageá-lo.
E apesar de todo o mito, de toda, inclusive, a fantasia que se faz a esse respeito, mas é inegável a influência que Jesus teve no mundo. E esse mestre, ouvintes, que é o sumo, né, de toda a filosofia cristã, ele também é mencionado no esoterismo, no ocultismo, pois muitos céticos imaginam que os ocultistas, os esoteristas, não têm o devido respeito ou não têm ou não conhecem a devida proporção que merece ser dada ao Mestre Jesus. E muito pelo contrário, ouvintes, aqui nós prestamos a nossa singela homenagem, porque começando com Blavatsky, quando a ela, que é a verdadeira mãe desse movimento da nova era, desse ressurgimento do conhecimento esotérico, a ela foi questionada, né, por meio de carta, qual seria a posição de Jesus dentro da fraternidade branca e como ele era considerado pelos teosofistas, pelos esoteristas. E Blavatsky fez o favor, ouvintes, de reconhecer de maneira escrita, para que não ficasse nenhuma dúvida, de que Jesus foi realmente um dos mais altos mensageiros da grande fraternidade, da sabedoria e da compaixão que esteve aqui nesse planeta. Mas ela ressalvou que ele não teve tempo hábil para divulgar tão profundamente a sua filosofia quanto poderia ter sido feito. E ressaltou que ele, mesmo tendo pouco tempo, por ter sido perseguido, por não ter sido recebido convenientemente como deveria ter sido feito, ele desenvolveu a sua mensagem e, como um grande iniciado dos mistérios, também trouxe a sua luz, trouxe a iniciação para muitas pessoas e trouxe uma filosofia que está aí no mundo até hoje, demonstrando a força do seu pensamento, a pureza do seu caráter. E ela menciona que entre os místicos do Oriente, Jesus é considerado como um avatar cuja pureza, né, extrapola os padrões normais, pois, como muito poucos, ele teve condições de ser o veículo do instrutor do mundo, o Senhor Cristo, o Senhor Maitreya, que durante 3 anos, nos últimos 3 anos da vida do Mestre Jesus, transmitiu o seu evangelho, a sua mensagem para o mundo. E isso, ouvintes, é algo indelével. E avatar, ouvintes, significa um ser que vem para trazer novamente a mensagem de Deus para o mundo. E ele, obviamente, não pediu que se fizesse uma igreja para ele, mas a nossa fraqueza, a nossa incapacidade e a nossa necessidade, especialmente, ouvintes, é que faz com que nós nos organizemos em igrejas, em seitas, para adorá-lo, para relembrá-lo, para refazer os mesmos sacramentos que ele fazia, que ele insuflou com a sua vida, e fica sempre a sua mensagem transcendental, ouvintes. E nos resta aduzir que o Mestre Jesus atualmente, dentro da Fraternidade Branca, possui um cargo extremamente elevado. Ele é o Chohan, o chefe do 6º raio. É ele, ouvintes, que administra, que gerencia todas as religiões devocionais do mundo, e não só aquelas que têm este selo cristão, pois Deus nunca deixou, ouvintes, de ter testemunhos pelo mundo e jamais deixará,
pois antes de Jesus já haviam religiões e outras religiões foram formadas após o cristianismo. E todas elas têm o mesmo objetivo, que é se reconectar, se religar com Deus. E o Mestre Jesus tem ao seu cargo administrar toda essa devoção e dar a conveniente resposta. Então não é à toa, ouvintes, que nesse instante milhares e milhares de pessoas estão clamando por Deus, por Jesus, pedindo a sua intercessão e encaminhando a sua devoção. O Mestre Jesus alcançou a 6ª iniciação na grande fraternidade branca e permanece conosco, ouvintes, pois ele é, como os demais mestres, um Bodhisattva, ou seja, aquele que segue o caminho da compaixão e não nos abandonará enquanto a humanidade não atingir o seu desenvolvimento espiritual. E é nesse 6º raio que tem a sua testa no seu comando o Mestre Jesus, que se desenvolve as pessoas. E podemos continuar então com as características do 6º raio. O ideal pleno da pessoa do 6º raio é a autoconsagração, o autossacrifício, até, quem sabe, morrer por um ideal, por uma causa ou por um líder. O serviço desinteressado para aliviar os sofrimentos do mundo, sentidos assaz agudamente, é o impulso motor subjacente à vida da pessoa desenvolvida do 6º raio, a quem Deus é o princípio maior do autossacrifício, do amor e da bondade. Ou seja, a pessoa do 6º raio, ela não é apenas, ouvintes, alguém que se dedica à religião. Todo aquele que se devota profundamente a uma causa, quer ela seja religiosa, política, que seja ideológica, e tantas causas como a própria causa da família, dos semelhantes, da localidade, onde nós vivemos, tantas e tantas causas, ouvintes, há sempre nelas devotos que se dedicam, e há essa condição que realmente é importantíssima para nós entendermos o 6º raio, que é o sacrifício. Não é? Sacrifício que não é, como popularmente se entende, um sofrimento, algo a ser evitado. Sacrifício é sacro ofício, é um trabalho sagrado, ouvintes. Então aquele que se anula, que se dedica e que muitas vezes sofre para que uma causa viva, ele está se elevando aos mais elevados ideais, porque é exatamente isso que a divindade faz. Ela se anula, ela se sacrifica para que nós possamos estar no mundo. E seja como soldado, como amante, como filósofo ou cientista, tal pessoa é fiel até a morte e a esse ideal que ela mantém. Os maiores males que há nas pessoas do 6º raio são o egoísmo, o individualismo, a lealdade dividida, a deslealdade, a traição à verdade individual ou pública e o ódio, pois tudo tem o seu outro lado, ouvintes. Toda moeda tem os seus dois lados, e essa entrega tão forte que o indivíduo do 6º raio faz, essa dedicação que é cega, muitas vezes vai para o lado do fanatismo, do egoísmo, e aí surgem realmente as defecções, surgem realmente os problemas. Mas muitas vezes a pessoa do 6º raio cai nesse fanatismo, se torna um reacionário, um fanático, não porque ele tenha realmente
algo negativo em si, mas o método como muitas vezes esta característica do sexto raio é conduzida, infelizmente há no mundo muita manipulação dentro desse raio, ouvintes, pois lamentavelmente o ser humano explora o outro ser humano. O indivíduo do sexto raio obtém êxito por meio da pontualidade, transporta sua devoção a alturas tão elevadas que se perde em seu ideal, torna-se a verdadeira encarnação dela. No fogo de seu entusiasmo, destrói tanto os defeitos de seu próprio caráter quanto os obstáculos externos que se interpõem à realização do seu ideal. Então, é esse o método que o sexto raio tem para o autodesenvolvimento. É a entrega, a dedicação, o sacrifício elevado às últimas consequências. E quando esse indivíduo adota uma religião, adota uma filosofia, uma ideologia e um determinado comportamento, ele vai às últimas consequências. Então, o que é necessário é ele escolher bem a que esta pessoa vai se dedicar, porque a sua entrega realmente será muito poderosa. Como mestre, a pessoa do sexto raio inspira, abrasa e, entre outras qualidades, evoca a veneração aos heróis e a lealdade de seus discípulos. O apogeu é a atividade despojada e perfeita, dedicada à vontade de Deus. Quando essa pessoa devota, essa pessoa que se sacrifica, ela consegue o veículo adequado para manifestar a sua fé, ouvintes, pois a fé é também uma das características fundamentais do sexto raio. Ela então se entrega totalmente a esse amor divino, e então aquele objetivo que ela tanto alcança acaba realmente atingindo o seu objetivo, pois quando nós adoramos, quando nós elevamos o nosso coração, o nosso sentimento às coisas superiores, o que nós ativamos realmente é aquilo que está dentro de nós. Então, a conexão com Deus, a conexão com a natureza, o desenvolvimento da compaixão pelos nossos semelhantes, tudo isso, ouvintes, é algo que obviamente todas as pessoas têm um pouco, mas o ser que é predominantemente do sexto raio vai às últimas consequências. E é por isso que nós vemos grandes centros de peregrinação, como nós temos aqui no Brasil Aparecida do Norte, nós temos no Nordeste vários pontos de veneração, de adoração, e as pessoas se deslocam aos milhares, aos milhões, ouvintes, para cultuar um santo, cultuar a Deus, para pedir a intercessão, para agradecer milagres que se consideram tenham acontecido, e então essa pessoa atinge nesse instante a expressão mais profunda de seu raio interior. E nós sempre temos que respeitar isso, ouvintes, porque essa característica já foi a predominante da humanidade. Hoje em dia já não é mais, mas já foi muito forte essa característica, e nós vamos continuar no segundo bloco do nosso programa falando, ouvintes, sobre o sexto raio, trazendo outras características que ele possui, e também vamos dar uma repassada, ouvintes, no conceito das relações de amor, pois se há um momento para falar de amor, é esse
onde nós estamos falando do sexto raio. Então agradecemos a grande audiência de vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Esotérica FM, você que está nos assistindo ao vivo pelo canal da Ustream e você que está nos acompanhando pelas gravações aí no site da Levir. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência, e vamos aqui no intervalo convidando a todos aqueles que tiverem condições e quiserem nos auxiliar, venham, ouvintes, criar condições também para que esse programa e outras atividades que nós desenvolvemos continuem a serem ativas na internet. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos continuando aqui os nossos estudos sobre os 7 temperamentos humanos e hoje estamos falando especificamente sobre o sexto raio. E sempre com o patrocínio, com o apoio dos associados simpatizantes da Levir, estamos aqui de segunda a sexta-feira às 21 horas e a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada no site da Levir. Temos aí os já quase 400 programas Lux Esotérica à disposição de vocês e outro tanto de palestras, conferências e muitos textos na Levir para vocês apreciarem. E, por que não dizer, o programa Lux Esotérica é também uma demonstração do sexto raio, ouvintes, pois nós estamos aqui devotamente desde o ano de 2009 trazendo esses programas para vocês, mantendo aqui essa tocha realmente sempre irradiante para que nós possamos com certeza estar à busca
de uma vida melhor, uma vida mais espiritualizada e uma cultura que nós sabemos já está se incorporando no mundo, que é a cultura da espiritualidade. E com relação ao sexto raio, ouvintes, agora nos falta falar um pouco sobre os defeitos, né? Porque nada tem só o seu lado brilhante, o seu lado positivo. Há também o lado negativo do sexto raio, né? Entre os defeitos desse tipo de pessoa contam-se os seguintes: a emoção excessiva, a sensualidade, o fanatismo, a obsessão, a suscetibilidade ao encantamento, a intolerância e a adoração extremamente cega ao heroísmo, a deslealdade dos amigos prediletos e de confiança e os mal-entendidos e juízos errôneos, em particular no tocante às intenções, produzem sofrimento intenso nas pessoas do sexto raio. São problemas realmente muito afeitos a esta tônica dos raios divinos, ouvintes. O fanatismo, a obsessão e essa suscetibilidade ao encantamento que foi mencionada aqui é o que muitas vezes aprisiona as pessoas que buscam nas igrejas, nas seitas, né, das mais diversas, pois não é só no cristianismo que existe isso, ouvintes. Não foi o cristianismo que inventou a religião, pois a religião é uma expressão de um anseio interno que o ser humano tem de transcender a sua limitação. E infelizmente há por aí os aproveitadores, há os atravessadores que então encantam as pessoas com falsas promessas, com promessas de milagres, de realizações, de um melhoramento das suas vidas. Principalmente hoje em dia se fala muito no melhoramento da vida financeira, afetiva da pessoa. E aí, ouvintes, o fanatismo por essas seitas, por essas religiões é muito grande. E essas pessoas muitas vezes acabam, né, se desiludindo, né, com essas igrejas, e muitas se desiludem, infelizmente, até da própria religião, não compreendendo que não é fora de nós, ouvintes, que nós devemos buscar a realização, mas sim dentro de cada um de nós mesmos, pois as organizações humanas, todas elas têm um nível de corrupção, têm um nível de, infelizmente, de má administração que leva realmente o ser humano a ficar ganancioso, principalmente quando entra aquele famoso item que é chamado o dinheiro, caros ouvintes. Quando entra dinheiro nessas questões religiosas, aí realmente o problema é sério, pois naturalmente que o dinheiro não tem nenhuma relação, ouvintes, com o desenvolvimento interior. Pode ser necessário para se manter um templo, uma igreja, para custear inclusive até as despesas daquele sacerdote, daquele pastor que ali trabalha muitas vezes no espírito realmente do sexto raio, se dedicando, se sacrificando, mas não justifica os desvios que nós temos visto e ouvido pela TV, pelo rádio, pela imprensa em geral. Quantas igrejas que só têm o foco na questão monetária e fazem realmente coisas mirabolantes para levar o dinheiro dos fiéis e causando então uma poderosa desilusão nas pessoas. Isso frustra intensamente as pessoas do sexto raio, que realmente se entregam de corpo e alma e bolso, né,
dentro dessas seitas, dessas religiões. Tenhamos sempre muito cuidado, ouvintes. Então, o princípio do homem que tem a ver com o sexto raio é o corpo astral, né? O veículo das emoções e dos sentimentos, essa aura de matéria invisível, mas que acompanha cada ser humano e que é o verdadeiro veículo das nossas emoções, e é com essa aura que nós vamos sobreviver a esse corpo após a morte. Aqueles que tiverem interesse nesse assunto, eu remeto aos meus programas da última série que nós abordamos, o que há além da morte. Foi uma série de mais de 20 programas tratando exatamente sobre a questão da vida pós-morte. A cor do sexto raio é o rosa vívido, o rosa fogo. A pedra preciosa é o rubi. E o símbolo é a rosa de 4 pétalas sobre a forma de uma cruz, também de 4 braços. O sexto raio corresponde-se com o segundo raio, de cujas múltiplas qualidades, né, que o segundo raio possui. O sexto raio é a expressão ativa. E entre as artes, a arquitetura, que é a harmonia fria, né, congelada, representa o sexto raio. É muito interessante que a arquitetura seja a arte que melhor expressa o sexto raio, pois a música e outras, né, artes representam outras dimensões dos raios, mas é justamente nesse sexto raio que toda essa vibração tem uma corporificação. Então, a verdadeira arquitetura é o congelamento das harmonias na forma física, é a concretização de princípios extremamente abstratos. E isso realmente tem sido feito com uma felicidade, uma profundidade intensa. Quando nós vemos as construções sagradas do mundo, está aí até hoje, depois de tantos milhares de anos, as grandes pirâmides do Egito, que não eram túmulos, mas eram e são verdadeiros sacrários do desenvolvimento espiritual humano. E as grandes igrejas, as grandes catedrais, atingindo realmente uma expressão fantástica na arquitetura medieval, com as catedrais góticas que corporificavam uma série de ideias e de proporções espirituais na forma dessa arquitetura, ouvintes, que até hoje encanta as pessoas. Infelizmente, o sexto raio hoje ele está em baixa, porque nós saímos exatamente da era de peixes, estamos agora no início da era de aquário. Então, enquanto esteve em voga a era de peixes, que é um signo astrológico, né, que tem nos ideais e na religião uma grande forma de expressão, então o sexto raio esteve realmente extremamente ativo nesta era de peixes. E, lamentavelmente, hoje já não se constrói mais igrejas, catedrais como antigamente. Antes se dizia que o prédio mais alto de uma cidade indicava o que era mais importante para aquela comunidade. E ainda muitas e muitas cidades do mundo, o prédio mais alto ainda são as igrejas e as catedrais. Mas nas grandes cidades do mundo hoje, os prédios mais altos, mais imponentes, são os arranha-céus, e que são geridos e são construídos pelas grandes corporações que administram milhões e milhões de dólares, de reais. Isso mostra, ouvintes, o quão materialista é a nossa civilização atual. Então, ouvintes, vamos fazer uma rápida recapitulação
das características do sexto raio, e ainda há um assunto muito interessante que eu quero tratar no final desse programa, que são as relações de amor que nós temos com o nosso próximo. Então, o símbolo do sexto raio é a rosa na forma de cruz, né? E a cor e a pedra são o rubi, a cor o rosa intenso. As qualidades do sexto raio: a devoção, que é com certeza a expressão mais profunda desse amor divino que expressa a pessoa do sexto raio. Depois, o ardor com que estas causas devocionais são defendidas. Depois, o entusiasmo, ouvintes. Isso é extremamente importante para a pessoa do sexto raio. E a palavra entusiasmo significa estar insuflado do sopro divino, daquela energia que vem do alto. E então estar entusiasmado é uma característica realmente do sexto raio. Também o amor sacrificial é importantíssimo dentro da manifestação do sexto raio, como a entrega e a anulação do ser na sua entrega à causa, né? E também a fraternidade e a lealdade, que são características das religiões, dos movimentos também fraternais, que são muitos e obviamente que não circunscrevem-se apenas ao cristianismo, pois a manifestação religiosa está por todo o mundo e esses princípios nós podemos ver em todas elas. O tipo, né, humano, do comportamento humano, que tem relação muito estreita com o sexto raio, é o do santo, o do místico, o do devoto e aquele que se entrega a uma causa de uma forma absoluta e acaba se tornando um mártir dessa causa, e aquele que luta por transmitir os preceitos religiosos ou ideológicos, passando a ser um evangelista. Também o amigo leal e também o servo devotado são tipos muito declarados do sexto raio. O maior bem para a pessoa do sexto raio é a unidade, e a unidade a uma causa, e a lealdade e a fidelidade a essa causa, ouvintes. E o maior mal é a separatividade, o individualismo e a deslealdade, pois sempre a fraternidade é a coisa mais importante para essa pessoa do sexto raio. Então, se sentir separado, se sentir realmente apartado do semelhante, é o que causa maior mal à pessoa do sexto raio. Os seus impulsos naturais são servir e adorar, venerar uma causa intensamente. Isso realmente matiza essa pessoa. A exaltação no comportamento da pessoa do sexto raio. No formato exterior é o auto-sacrifício. Já no interior, dentro do seu coração, é a vibração de adoração, o martírio, o serviço, né, desinteressado ao próximo, e a amizade. Então são os dois tipos de manifestação, exterior e interior, que exaltam a pessoa do sexto raio até a sua condição mais sublime. Quando a pessoa do sexto raio ensina, o seu método mais declarado é o de evocar o heroísmo.
e inspirar e inflamar os conceitos e os ideais nas pessoas. Esse é um método educacional mais destacadamente do sexto raio. Já os seus métodos de consecução ou de realização dos seus projetos são a intenção única que essa pessoa do sexto raio consegue determinar: vibrar intensamente uma irresistível força espiritual, que é realmente a característica do devoto. As fraquezas dessa pessoa do sexto raio: a hiperemotividade, mesmo que essa palavra não exista aí nos dicionários, ouvintes, mas essa pessoa é hiperemotiva, ou seja, tem uma sensibilidade, uma emoção tão exacerbada que fica difícil de descrever e de contornar muitas vezes, principalmente quando ela é afeita ao fanatismo, né? Também a impulsividade e a estreiteza que muitas vezes nós vemos na maioria dos devotos, né? Infelizmente. Também a intolerância e o fanatismo, que nós já comentamos. E também, por incrível que pareça, a sensualidade, por ser uma pessoa muito ligada com as emoções. E outra palavra que não consta no dicionário, mas que temos que lançar mão aqui, ouvintes: o devocionalismo. Pois aí o ismo aí torna pejorativa a devoção, né? É uma devoção tão fanática, tão absurda, que acaba distorcendo o próprio objetivo da devoção. E também outra coisa que acontece: o desprezo intelectual que muitas vezes os devotos têm, que não se dedicam tanto ao estudo e desprezam as qualidades intelectuais nas pessoas e, o pior, em si mesmas. Os sofrimentos, né, para a pessoa do sexto raio, as esperanças que são frustradas e a deslealdade dos irmãos. E quando realmente uma religião que é humana acaba demonstrando seus defeitos, a pessoa, o indivíduo do sexto raio, sofre muitíssimo. Também é sofrimento para ela ser mal compreendida e mal julgada, levando então à melancolia. E finalmente, a religião que melhor tem exprimido o sexto raio é o cristianismo, e a cor, o rosa vívido, com a sua pedra rubi, com seu vermelho intenso, são o que melhor define esse raio, ouvintes. E para finalizar, né, a arquitetura é a arte que melhor representa o sexto raio, e a joia, o rubi. E realmente, para finalizar, ouvintes, eu gostaria de falar alguma coisa sobre as relações de amor, pois nós, seres humanos, temos essa característica que tão intensamente se propugna no ser humano. Pois sem o amor, sem a compaixão, ouvintes, sem a amizade, nós não poderíamos existir nesse mundo. Mas há 3 tipos de relação de amor que nós deveríamos compreender muito bem, inclusive para que nós entendamos o próprio sexto raio. Então, basicamente, ouvintes, existe no primeiro nível o amor que é dedicado às pessoas, às situações, às causas que nós consideramos estejam inferiores a nós, que precisem do nosso auxílio. Então, a relação de amor que surge com o que nos parece, né,
pode até não ser, mas nos pareça inferior, é o amor demonstrado como compaixão, ouvintes. Então, nós temos que compreender exatamente isso, pois muitas vezes nós ficamos duros em relação às pessoas que sofrem, e é um amor, ouvintes, necessário nós termos compaixão, termos simpatia por aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que precisam ser auxiliados. Não podemos lhes negar isso. Quando nós temos situações, pessoas que são iguais, idênticas a nós, surge então a relação de amor, que é conhecida como amizade. E quão intensa, ouvintes, pode ser a amizade entre os seres humanos, um amor que demanda muito menos do que a compaixão, e nós vamos ver que demanda menos do que algo superior a ela, mas que é realmente a base da existência humana, a base da fraternidade, que é a verdadeira massa que mantém de pé esse edifício da sociedade humana. Então, é necessário também, ouvintes, desenvolver o amor como amizade. Agora, aí que vem a verdadeira característica do sexto raio. O amor ao que nós julgamos, ao que nos parece ser superior, aos grandes seres, aos grandes mestres, aos princípios morais e intelectuais que nós julgamos superiores, às pessoas que têm mais conhecimento, que têm um desenvolvimento humano maior que o nosso, e principalmente aqueles instrutores espirituais que merecem, ouvintes, ser lembrados, e a eles merece ser dedicada uma vibração maior. Aí, ouvintes, a eles deve ser dedicada a relação de amor que nós temos com esses seres, que é a relação de devoção. São essas três, ouvintes, relações de amor, de compaixão, de amizade e devoção que nós devemos procurar desenvolver no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para compreendermos, ouvintes, a natureza do sexto raio, desse raio realmente que tem muita relação com a nossa condição humana. Nós estamos chegando, infelizmente, ouvintes, pelo avançado da hora, ao final de mais um programa, e agradecemos a todos pela sua audiência, e convido para nós encerrarmos com uma última vibração, utilizando essa maravilhosa figura de Buda em meditação. Eu convido a todos para nós nos interiorizarmos. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a chispa divina em nossos corações. E vamos, ouvintes, fazer brilhar essa chispa, que ela tome todo o nosso ser. E nesse momento nós vamos aproveitar para compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres.
Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que essa chispa divina brilhe cada vez mais nos corações de todos vocês. É a essa luz, é a essa causa, a essa mensagem, ouvintes, que está a serviço do nosso programa. Está terminando mais uma edição nesse instante. Fiquem agora com a musicalidade da nova era aqui pela Rádio Esotérica FM. Esperamos vocês nas nossas próximas edições, continuando esse maravilhoso estudo que nós estamos fazendo sobre os 7 temperamentos humanos. Fiquem, ouvintes, aqui de Osmar de Carvalho. Envio a todos um forte, um fraternal, um caloroso abraço para toda a nossa audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite a todos. Namastê, Om Shanti. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua